Bem-vindos, amantes da escuridão, a mais uma jornada sinistra em nosso canal de contos de terror. Preparem-se para mergulhar nas profundezas do desconhecido, onde sombras ganham vida e segredos ocultos emergem da escuridão. Hoje, temos uma história que irá arrepiar a espinha e deixar a sua mente inquieta. Mas antes de nos aprofundarmos nessa narrativa sombria, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações e deixar seu like, pois o terror aguarda por você. Prepare-se para ser transportado para um mundo onde a linha entre realidade e pesadelo se desfaz. Sem mais delongas, mergulhemos de cabeça em mais um conto que desafiará os limites da sua coragem. Luzes apagadas, fones de ouvido ajustados e que a escuridão nos guie nesta jornada sombria. Começamos agora. A mina foi estabelecida no final do século XIX, durante o auge da corrida do ouro e da prata. Mineradores de todas as partes do país afluíam à região em busca de fortuna e uma nova vida. Pequenas cidades surgiram ao redor da mina, com salões, lojas e casas, criando uma comunidade próspera. No entanto, a mina também exigia um preço alto de seus trabalhadores. As condições de trabalho eram perigosas, com frequentes desabamentos, explosões de gás e doenças respiratórias decorrentes da inalação constante de poeira. As primeiras histórias de assombração começaram a surgir logo após um desabamento particularmente mortal, que tirou a vida de dezenas de trabalhadores. Sobreviventes relataram ter ouvido gritos e gemidos vindos das áreas colapsadas, mesmo depois que as operações de resgate haviam sido encerradas. Esses sons inexplicáveis eram frequentemente acompanhados por visões fugazes de figuras sombrias movendo-se nos túneis. À medida que os anos passavam, os incidentes inexplicáveis se tornaram mais frequentes. Equipamentos desapareciam ou eram encontrados destruídos sem explicação, e os trabalhadores começaram a relatar uma sensação constante de serem observados. Alguns até alegavam ver os espíritos de seus colegas falecidos, cobertos de poeira e sangue, vagando pelos túneis. Um dos eventos mais assustadores ocorreu no início do século XX, quando um grupo de mineradores foi trabalhar em uma nova seção da mina, que havia sido fechada por décadas devido à sua instabilidade. Durante a escavação, eles encontraram um antigo túmulo coletivo, cheio de esqueletos que pareciam pertencer aos primeiros exploradores da mina. Pouco depois dessa descoberta, uma série de acidentes inexplicáveis começou a ocorrer. Ferramentas caíam sozinhas, explosões ocorriam sem motivo aparente, e a sensação de medo se intensificava a cada dia. Os relatos de assombrações chegaram ao auge quando um minerador, conhecido por sua coragem e ceticismo, desapareceu misteriosamente. Sua lanterna e capacete foram encontrados em um túnel, mas não havia sinal dele. Durante semanas, buscas foram conduzidas sem sucesso. Os trabalhadores restantes estavam convencidos de que ele havia sido levado pelos espíritos da mina. A essa altura, a produção da mina começou a declinar, e muitos trabalhadores abandonaram seus empregos, aterrorizados pelos eventos inexplicáveis. A administração da mina tentou manter a operação, mas a reputação assombrada do local fez com que fosse cada vez mais difícil encontrar trabalhadores dispostos a enfrentar os perigos, tanto físicos quanto sobrenaturais. Finalmente, após uma série de desabamentos fatais, a mina foi oficialmente fechada. As entradas foram seladas e a área foi abandonada, deixando para trás uma cidade fantasma em um lugar envolto em mistério. Décadas se passaram, e a vegetação começou a engolir os restos da cidade e da mina. No entanto, as histórias de assombrações persistiram. Aqueles que se aventuravam perto da mina relatavam sons de martelos e picaretas, gemidos e gritos que pareciam emanar das profundezas da terra. Exploradores urbanos e caçadores de fantasmas começaram a visitar o local, atraídos pela promessa de uma experiência aterrorizante. Um dos relatos mais famosos vem de um grupo de jovens que decidiu explorar a mina durante uma noite de lua cheia. Armados com lanternas e câmeras, eles entraram na mina, determinados a documentar qualquer atividade paranormal. No início, tudo estava tranquilo, mas à medida que se aprofundavam nos túneis, começaram a sentir uma presença opressiva. As luzes de suas lanternas falhavam intermitentemente, e o ar parecia ficar mais pesado e frio. De repente, um deles gritou, afirmando ter visto uma figura sombria à frente.
O grupo correu para o local, mas não encontrou nada além de um silêncio assustador. Decidiram continuar, mas logo ouviram passos atrás deles, apesar de estarem sozinhos. Assustados, começaram a recuar em direção à saída, mas perceberam que estavam desorientados, incapazes de encontrar o caminho de volta. Em pânico, começaram a correr, mas um deles tropeçou e caiu. Quando os outros voltaram para ajudá-lo, viram marcas de garras em suas costas, como se algo o tivesse arranhado. Conseguiram finalmente encontrar a saída e correram para fora da mina, jurando nunca mais voltar. Seus relatos de figuras sombrias, arranhões inexplicáveis e a sensação de serem perseguidos confirmaram as histórias de terror que cercavam a mina. Nos anos seguintes, a mina continuou a ser um local de interesse para aqueles fascinados pelo paranormal. Investigações foram realizadas por equipes de caçadores de fantasmas, utilizando equipamentos sofisticados para detectar atividades sobrenaturais. Muitos desses investigadores relataram anomalias, como mudanças bruscas de temperatura, interferências em dispositivos eletrônicos e gravações de sons inexplicáveis, como sussurros e gritos. O fascínio pela mina abandonada também atraiu escritores e cineastas, que usaram o local como inspiração para contos de terror e filmes. A imagem da mina escura e desolada, com seus túneis intermináveis e a promessa de perigos ocultos, tornou-se um cenário perfeito para narrativas de horror. Apesar do interesse contínuo, a mina permanece fechada ao público, considerada perigosa devido à sua estrutura instável e aos relatos de assombrações. No entanto, isso não impede que aventureiros e curiosos tentem explorar o local, muitas vezes enfrentando consequências assustadoras. Os guardas que patrulham a área frequentemente relatam ver luzes estranhas e ouvir sons inexplicáveis vindos da mina, reforçando a ideia de que o local é verdadeiramente assombrado. As lendas sobre a mina abandonada continuam a crescer, alimentadas por novos relatos de encontros sobrenaturais e experiências inexplicáveis. A história da mina é uma mistura de fatos históricos trágicos e um rico folclore, criando uma narrativa que cativa e aterroriza. Para aqueles que se atrevem a explorar seus túneis escuros, a mina abandonada oferece uma experiência que é tanto um vislumbre do passado quanto um mergulho no desconhecido, um lugar onde o tempo parece parar e os espíritos dos antigos trabalhadores continuam a trabalhar, assombrando cada canto e recanto da terra que um dia escavaram. A história do navio assombrado começa muitos anos atrás, quando foi lançado ao mar como um luxuoso cruzeiro. Batizado como o Eterno, o navio era um símbolo de opulência e inovação, oferecendo viagens transatlânticas com todo o conforto e entretenimento imagináveis para a época. Seus salões eram adornados com lustres de cristal, pisos de mármore e móveis requintados. Cada viagem era uma experiência de luxo, atraindo a elite da sociedade para longas travessias. Durante uma dessas viagens, uma série de eventos inexplicáveis começou a ocorrer. Tudo começou com pequenos incidentes, objetos desaparecendo, portas que se fechavam sozinhas e sussurros no meio da noite. Os passageiros começaram a sentir um desconforto crescente, uma sensação de que algo estava terrivelmente errado. A tripulação, inicialmente cética, logo foi forçada a admitir que algo estranho estava acontecendo. Alguns tripulantes relataram ver figuras fantasmagóricas nos corredores, ouvir passos sem ninguém por perto e sentir toques gelados em seus ombros. O ponto de virada ocorreu em uma noite tempestuosa, quando o navio atravessava o Atlântico Norte. Um grito aterrorizante ecoou pelo convés superior, vindo de uma das cabines de luxo. Quando a tripulação chegou ao local, encontrou a porta trancada por dentro. Após arrombá-la, descobriram um cenário de horror. A cabine estava vazia, mas coberta de sangue. Não havia sinal do ocupante, um famoso empresário que viajava sozinho. A janela estava aberta, mas o mar agitado tornava impossível que alguém tivesse escapado por ali. O desaparecimento misterioso nunca foi explicado. A partir desse momento, a atmosfera no navio mudou drasticamente. O medo se espalhou entre os passageiros e a tripulação, e relatos de aparições fantasmagóricas aumentaram. Uma figura feminina vestida de branco foi vista várias vezes, flutuando silenciosamente pelos corredores, com um olhar vazio e triste. Outros relataram ouvir risos infantis no meio da noite, apesar de não haver crianças a bordo. A situação se deteriorou rapidamente. Um segundo desaparecimento ocorreu, desta vez envolvendo um membro da tripulação.
Ele foi visto pela última vez descendo aos porões do navio, onde mantimentos e cargas eram armazenados. Quando não retornou, uma busca foi organizada, mas ele nunca foi encontrado. O porão, normalmente um local movimentado, tornou-se um lugar evitado por todos, devido à sensação de uma presença maligna. A tripulação, agora apavorada, começou a questionar a sanidade e a segurança de continuar a viagem. Tentativas de enviar mensagens de socorro foram frustradas por falhas inexplicáveis no sistema de comunicação do navio. Em meio ao pânico, alguns passageiros e tripulantes começaram a manifestar sintomas de uma estranha doença, com febre alta, delírios e, em alguns casos, ataques de violência. Médicos a bordo não conseguiram identificar a causa, aumentando ainda mais a sensação de desespero. A tempestade que parecia ter desencadeado os eventos sobrenaturais se intensificou, e o navio enfrentou ondas gigantescas e ventos fortes. Durante uma tentativa desesperada de encontrar abrigo em uma ilha próxima, o Eterno colidiu com rochedos submersos, causando sérios danos ao casco. A embarcação começou a adernar, e ordens foram dadas para abandonar o navio. No caos que se seguiu, muitos botes salva-vidas foram lançados ao mar, mas poucos chegaram à segurança. A maioria dos passageiros e tripulantes desapareceu nas águas escuras, e os sobreviventes contaram histórias de gritos terríveis e mãos invisíveis puxando-os para baixo. Quando a tempestade finalmente acalmou, o Eterno estava à deriva, sem ninguém a bordo. Por anos, o navio desapareceu das rotas conhecidas, tornando-se uma lenda entre marinheiros e pescadores. Relatos de avistamentos de um grande navio fantasma vagando pelos mares se tornaram comuns, mas ninguém conseguia se aproximar o suficiente para investigar. Diziam que uma névoa espessa sempre o envolvia, e que qualquer embarcação que tentasse chegar perto enfrentava falhas nos instrumentos de navegação e estranhas tempestades repentinas. Décadas mais tarde, uma equipe de exploradores e caçadores de tesouros decidiu localizar o navio, atraída pela promessa de riquezas e pelas histórias de assombrações. Equipados com a mais moderna tecnologia de rastreamento, eles finalmente encontraram o Eterno, à deriva em uma área remota do oceano. Ao se aproximarem, sentiram uma inquietação crescente, mas decidiram seguir em frente, determinados a desvendar os mistérios do navio. Subindo a bordo, encontraram tudo exatamente como descrito nas lendas, a decoração luxuosa, agora coberta de poeira e teias de aranha, os corredores silenciosos e escuros, e uma sensação de presença constante. Seus equipamentos de gravação captaram sons inexplicáveis, sussurros, risos e passos, que não podiam ser atribuídos a nenhum dos membros da equipe. Ao explorarem o convés superior, encontraram o diário de bordo do capitão, que narrava os eventos assustadores da viagem fatídica. O capitão, claramente desesperado, descrevia suas tentativas frustradas de manter a ordem e proteger seus passageiros e tripulantes dos fenômenos sobrenaturais. O diário terminava abruptamente, com uma anotação frenética sobre a necessidade de abandonar o navio. A equipe de exploradores também encontrou várias cabines que pareciam ter sido deixadas às pressas, com pertences pessoais espalhados e portas abertas. Em uma das cabines, uma das mais luxuosas, encontraram um espelho quebrado e marcas de sangue nas paredes, reminiscências do desaparecimento do empresário. Em outra, acharam brinquedos infantis e a sensação gelada de uma presença observando-os. Descendo aos porões, os exploradores experimentaram a atmosfera mais opressiva do navio. O ar estava mais frio e pesado, e as lanternas falhavam repetidamente. Sentiram uma presença sinistra, como se algo ou alguém os estivesse observando das sombras. De repente, um deles gritou, afirmando ter visto uma figura sombria movendo-se rapidamente entre as pilhas de caixas. O grupo decidiu não arriscar mais e voltou ao convés superior. Antes de deixar o navio, decidiram investigar a ponte de comando. Lá, encontraram os controles enferrujados e cobertos de poeira, mas intactos. Uma última entrada no diário de bordo do capitão foi descoberta, descrevendo sua intenção de selar o navio e proteger o mundo dos horrores que ele continha. A leitura dessas palavras fez com que a equipe compreendesse o verdadeiro perigo que enfrentavam. Decidiram sair rapidamente do navio, convencidos de que as lendas eram verdadeiras e que o Eterno o estava realmente assombrado. Ao descerem para seu barco, ouviram um último som assustador de um grito agonizante que ecoou pelos corredores do navio, seguido de um silêncio mortal. Aceleraram para longe,
jurando nunca mais retornar. As histórias sobre o Eterno continuam a circular, e o navio permanece um enigma nos mares. Aqueles que tentam encontrar o navio são frequentemente desencorajados pelos relatos de tempestades inexplicáveis e falhas nos equipamentos de navegação. Mesmo assim, o fascínio pelo navio assombrado persiste, alimentado por novas lendas e histórias de terror. Hoje, o Eterno é mais do que uma relíquia de uma era passada, é um símbolo dos mistérios e terrores do mar. Marinheiros experientes ainda falam em voz baixa sobre o navio, alertando os mais jovens sobre os perigos de cruzar seu caminho. Para muitos, o Eterno representa o desconhecido e o inexplicável, um lembrete de que, nos vastos oceanos, existem segredos que talvez nunca sejam completamente desvendados. Assim, o navio assombrado continua sua jornada eterna, flutuando silenciosamente em mar aberto, assombrado pelos espíritos de seu passado trágico e pelas histórias de terror que deixa em seu rastro. Cada onda que bate em seu casco enferrujado ecoa com os lamentos dos que ali pereceram, e cada brisa que atravessa seus conveses vazios carrega consigo os sussurros dos mortos. A história da casa na colina começou quando o excêntrico milionário Horace Whittaker decidiu construir um refúgio longe da cidade. Whittaker, conhecido por suas excentricidades e sua paixão pelo ocultismo, queria um lugar onde pudesse se dedicar a seus estudos e rituais sem ser perturbado. A construção da casa levou anos e envolveu materiais e mão de obra de várias partes do mundo. Lendas dizem que Whittaker importou pedras de antigos castelos europeus e incorporou nelas símbolos místicos e encantamentos. Quando a casa finalmente ficou pronta, era uma obra-prima da arquitetura vitoriana, mas também um lugar que inspirava medo em todos que se aproximavam. Os moradores das vilas próximas evitavam a colina, dizendo que sentiam uma presença maligna quando chegavam perto demais. Algumas pessoas afirmavam ver luzes estranhas nas noites de lua cheia e ouvir sons inexplicáveis que vinham da direção da casa. Whittaker vivia sozinho na mansão, com apenas alguns poucos empregados que raramente eram vistos fora da propriedade. Ele passava a maior parte do tempo trancado em seu escritório ou em sua biblioteca, estudando antigos textos de magia e alquimia. A cada ano que passava, Whittaker parecia mais recluso e excêntrico. Histórias sobre ele praticando rituais estranhos e invocando espíritos começaram a circular, e a reputação da casa na colina como um lugar assombrado se consolidou. A tragédia atingiu a casa em uma noite tempestuosa de outono, quando um raio atingiu uma das torres, causando um incêndio que se espalhou rapidamente. Os poucos empregados conseguiram escapar, mas Horace Whittaker não teve a mesma sorte. Seu corpo carbonizado foi encontrado entre os escombros, e a mansão ficou abandonada desde então. Os anos passaram, e a casa ficou em ruínas, mas as histórias e os rumores sobre ela nunca desapareceram. Os moradores locais diziam que o espírito de Whittaker ainda vagava pelos corredores, preso em um limbo entre a vida e a morte. Outros acreditavam que as entidades que ele invocou durante seus rituais continuavam a assombrar a propriedade. Em um verão, décadas após a morte de Whittaker, um grupo de estudantes universitários, fascinados pelas lendas, decidiu explorar a casa. Eles estavam determinados a desvendar os mistérios da casa na colina e, quem sabe, encontrar evidências das atividades sobrenaturais que tanto se falava. Armados com câmeras, gravadores de áudio e muita coragem, eles se dirigiram à colina ao cair da noite. Ao se aproximarem da mansão, os estudantes sentiram uma mudança imediata na atmosfera. O ar parecia mais pesado, e uma sensação de inquietação tomou conta do grupo. No entanto, nenhum deles quis recuar. Entraram na casa pela porta principal, que rangeu em protesto. A primeira coisa que notaram foi o cheiro de mofo e decadência. A grandiosidade da mansão estava ofuscada pelo estado de abandono e deterioração. À medida que exploravam os cômodos, encontraram móveis antigos cobertos de poeira, livros espalhados pelo chão e paredes com manchas escuras que pareciam se mover na penumbra. Em um dos quartos, um dos estudantes, Mark, encontrou um antigo diário, possivelmente pertencente ao Whittaker. As páginas estavam amareladas e frágeis, mas o conteúdo era fascinante. Descrevia rituais e invocações, muitos dos quais Mark reconheceu como sendo de práticas ocultistas. Enquanto lia o diário, começaram a ouvir sons estranhos, passos no andar de cima,
sussurros vindos dos corredores e batidas rítmicas nas paredes. A tensão aumentou quando uma das estudantes, Emily, sentiu uma mão gelada tocar seu ombro, mas ao se virar, não havia ninguém ali. O medo se espalhou pelo grupo, mas a curiosidade e o desejo de descobrir a verdade os mantiveram na casa. Decidiram subir para o andar superior, onde acreditavam que o Whittaker havia passado a maior parte de seu tempo. Cada degrau da escada parecia render mais alto do que o anterior, e a escuridão parecia engolir a pouca luz de suas lanternas. No topo da escada, encontraram um corredor longo com várias portas. Entraram na primeira sala, que parecia ser o escritório de Whittaker. A mobília estava em relativo bom estado, considerando os anos de abandono, e a mesa ainda tinha papéis e objetos pessoais espalhados. Enquanto examinavam a sala, uma forte rajada de vento fechou a porta com força, e eles ouviram um riso baixo e gutural. A tensão era palpável. Mark, ainda com o diário nas mãos, começou a ler em voz alta um dos rituais descritos. Ao terminar, um silêncio absoluto tomou conta do ambiente. De repente, a temperatura da sala despencou, e uma neblina densa começou a se formar. Foi então que viram uma figura se materializar no canto da sala. Era uma forma indistinta, mas com traços que lembravam Whittaker. A entidade parecia flutuar, observando-os com olhos vazios. Os estudantes congelaram de medo, incapazes de se mover. A figura então começou a se aproximar lentamente, e com cada passo, os sussurros e gemidos ao redor se intensificavam. Emily tentou gritar, mas sua voz não saiu. Mark, em um ato de desespero, jogou o diário no chão e começou a recitar uma oração que sua avó lhe ensinara quando criança. A figura parou e, por um momento, parecia estar em conflito. Os outros estudantes, percebendo o efeito, começaram a rezar em voz alta. A entidade recuou lentamente até desaparecer na neblina. Os estudantes correram para fora da casa, sem olhar para trás. Ao chegarem à base da colina, juraram nunca mais voltar. O que haviam experimentado era suficiente para convencê-los de que as histórias eram reais e que a casa na colina era, de fato, assombrada. A história deles rapidamente se espalhou, alimentando ainda mais as lendas sobre a casa. Embora ninguém mais tenha se aventurado a explorar a mansão, a curiosidade e o medo continuaram a atrair a atenção de caçadores de fantasmas entusiastas do ocultismo. Relatos de luzes estranhas e sons inexplicáveis vindos da colina persistiram, mas a casa na colina permaneceu em silêncio, guardando seus segredos e seus espíritos inquietos. Assim, a casa na colina continua a ser um símbolo de mistério e terror. Um lugar onde o tempo parece ter parado e onde o passado ainda assombra o presente. Cada pedra, cada sombra, cada som parece contar uma parte da história sombria da mansão e de seu antigo proprietário. E para aqueles que acreditam nas lendas, a casa na colina permanece como um lembrete sinistro de que nem todos os lugares podem ser explicados ou compreendidos, e que algumas histórias são melhor deixadas no reino dos espíritos e sombras. A história do orfanato começou com boas intenções. Fundado por uma ordem religiosa, o orfanato St. Mary's tinha como missão proporcionar educação, alimentação e um teto para crianças que não tinham mais ninguém. Durante os primeiros anos, o orfanato era um modelo de caridade e compaixão. As crianças brincavam nos jardins, frequentavam aulas e participavam de atividades que lhes davam alguma esperança em um futuro melhor. Porém, com o passar do tempo, os recursos começaram a escassear, e a ordem religiosa enfrentou dificuldades financeiras. A manutenção do orfanato tornou-se um desafio, e as condições de vida das crianças deterioraram. As paredes começaram a descascar, os telhados apresentavam vazamentos e a comida era insuficiente. Além disso, a gestão do orfanato passou para as mãos de pessoas menos comprometidas com o bem-estar das crianças. Surgiram histórias de abusos e negligência, mas naquela época, as vozes dos mais vulneráveis raramente eram ouvidas. A situação chegou ao ápice em uma fria noite de inverno, quando um incêndio devastador consumiu parte do edifício. O fogo começou misteriosamente na ala norte e se espalhou rapidamente. As crianças e os poucos funcionários lutaram para escapar, mas muitas vidas foram perdidas. O incidente foi um golpe fatal para o orfanato, que fechou suas portas logo após a tragédia.
Desde então, o prédio ficou abandonado, e as lendas sobre os acontecimentos daquela noite e os espíritos inquietos que ali residem começaram a circular. Décadas depois, o orfanato estava em ruínas, envolto em vegetação e coberto de grafites e pichações. A reputação de ser um lugar assombrado atraía curiosos, caçadores de fantasmas e adolescentes em busca de emoções. Muitos relataram sentir uma presença opressiva ao entrar no prédio, ouvir risadas infantis ecoando pelos corredores e ver sombras se movendo nos cantos de suas visões periféricas. Uma das histórias mais persistentes é a da irmã Beatrice, uma freira que, segundo a lenda, era extremamente devota e amorosa com as crianças. Dizem que ela morreu no incêndio tentando salvar os órfãos e que seu espírito ainda protege o lugar. Muitas pessoas afirmam ter visto uma figura vestida de hábito, segurando uma lanterna e caminhando pelos corredores escuros, especialmente nas noites de inverno, quando o ar está mais gelado e pesado. Outra história comum é a de um menino chamado Thomas, que teria morrido trancado em um armário durante o incêndio. Visitantes relatam ouvir batidas ritmadas e choros abafados vindos de armários e quartos trancados. Alguns afirmam até ter visto a pequena figura de Thomas, com roupas chamuscadas, vagando pelos corredores e pedindo ajuda. Em uma noite particularmente sombria, um grupo de estudantes de uma universidade local decidiu investigar o orfanato. Armados com lanternas, câmeras e gravadores, eles entraram no prédio, determinados a registrar qualquer atividade paranormal. O ar estava gelado, e um silêncio opressor envolvia o lugar. Cada passo ecoava pelos corredores vazios, aumentando a sensação de inquietação. Ao explorar o andar térreo, encontraram salas de aula abandonadas, com cadeiras viradas e livros espalhados pelo chão. As paredes, cobertas de mofo, contavam histórias de um tempo há muito esquecido. A tensão aumentou quando ouviram o que parecia ser o som de passos leves correndo no andar superior. Decidiram seguir o som e subir as escadas, que rangiam sob seus pés. No andar superior, os corredores eram ainda mais escuros e estreitos. Os estudantes começaram a sentir uma pressão no peito, como se o próprio ar estivesse impregnado de tristeza e desespero. Ao entrarem em um dos quartos, notaram que a temperatura havia caído drasticamente. A câmera de um dos estudantes começou a falhar, e eles ouviram um som de risadas infantis vindas do fundo do corredor. Seguindo as risadas, chegaram a uma sala que parecia ter sido uma área de recreação. Brinquedos antigos estavam espalhados pelo chão, e a atmosfera era estranhamente pesada. Foi então que viram, no canto da sala, a figura de uma criança de costas para eles. O coração de todos disparou, mas um deles, corajoso ou imprudente, se aproximou e chamou a criança. Ao tocar seu ombro, a figura se desfez em uma névoa fria, e o som de uma risada macabra ecoou pela sala. A essa altura, o grupo estava aterrorizado, mas algo os impedia de sair. Decidiram investigar mais um pouco, tentando entender o que havia acontecido naquele lugar. Em uma das salas adjacentes, encontraram antigos registros do orfanato, incluindo diários de funcionários e desenhos das crianças. Um dos diários, em particular, chamou a atenção. Era o diário da irmã Beatrice, detalhando seu amor pelas crianças e sua dor ao ver o orfanato decair. Enquanto lia o diário, uma forte rajada de vento passou pela sala, fechando as portas com um estrondo. A sensação de estarem sendo observados ficou mais intensa. De repente, um dos estudantes gritou ao ver uma figura de freira na porta. A irmã Beatrice, ou o que parecia ser ela, estava parada, observando-os. Seus olhos eram tristes, e uma aura de melancolia emanava dela. A figura levantou a mão, apontando para uma direção específica, como se estivesse tentando mostrar algo. Os estudantes, apesar do medo, seguiram a indicação e chegaram a um pequeno armário trancado. Forçaram a porta e, dentro, encontraram uma caixa de madeira com pertences pessoais, incluindo cartas e fotografias das crianças. Em uma das cartas, Beatrice descrevia um ritual de proteção que havia tentado realizar na noite do incêndio, na esperança de salvar as almas das crianças. Ao lerem a carta em voz alta, a figura da irmã Beatrice começou a desaparecer lentamente, como se estivesse encontrando paz. No entanto, as sombras ao redor dele se tornaram mais agitadas, e o som de passos e sussurros aumentou. Os estudantes decidiram que era hora de sair. Ao deixarem o orfanato,
Olharam para trás e viram uma última vez a silhueta de Beatrice acenando, antes de desaparecer na escuridão. A experiência deixou marcas profundas no grupo. Eles publicaram suas descobertas, incluindo os vídeos e áudios capturados, que rapidamente se tornaram virais, atraindo ainda mais curiosos investigadores para o orfanato. No entanto, muitos daqueles que visitaram depois relataram sensações similares de medo e tristeza, reforçando a lenda de que o orfanato abandonado não era apenas um prédio em ruínas, mas um lugar onde as almas das crianças e da irmã Beatrice ainda permaneciam, presas em um ciclo eterno de dor e proteção. Assim, o orfanato abandonado continua a ser um símbolo de mistério e tragédia, um lugar onde as paredes parecem sussurrar histórias de tempos passados e onde cada sombra pode esconder um segredo sombrio. Mesmo com o passar dos anos, as lendas e histórias sobre o orfanato só crescem, perpetuando o mistério e o fascínio por um lugar que, embora esquecido pelo tempo, nunca será completamente abandonado. Localizado em uma região montanhosa e isolada, o sanatório foi escolhido por sua altitude e ar puro, considerados benéficos para os pulmões fragilizados dos doentes. A arquitetura do edifício era imponente, com grandes janelas e varandas que permitiam que os pacientes tomassem banho de sol e respirassem o ar fresco. No entanto, por trás dessa fachada de esperança e cura, muitas histórias de dor e desespero se desenrolaram. Os primeiros anos do sanatório foram relativamente tranquilos. Médicos e enfermeiros dedicavam suas vidas ao cuidado dos pacientes, e havia uma atmosfera de comunidade entre os internados. Muitas pessoas passaram longos períodos ali, afastadas de suas famílias, na esperança de encontrar algum alívio para seus sofrimentos. Entretanto, conforme a população de doentes aumentava e os recursos se tornavam escassos, a situação no sanatório começou a deteriorar. O sanatório foi palco de inúmeros experimentos médicos. Na ausência de uma cura eficaz para a tuberculose, os médicos tentavam diversos tratamentos, muitos dos quais eram extremamente dolorosos e invasivos. Cirurgias para remover partes dos pulmões, colapsar propositalmente um dos pulmões para permitir que o outro se recuperasse, e a administração de medicamentos experimentais eram procedimentos comuns. Essas práticas frequentemente resultavam em complicações graves e, muitas vezes, na morte dos pacientes. Com o tempo, a reputação do sanatório mudou de um lugar de esperança para um de desespero. O isolamento, combinado com o tratamento brutal e a alta taxa de mortalidade, deu origem a histórias de assombrações e fenômenos sobrenaturais. Enfermeiras e médicos que trabalharam lá começaram a relatar acontecimentos estranhos, portas que se abriam e fechavam sozinhas, sussurros nos corredores vazios e a sensação de serem observados por olhos invisíveis. Uma das histórias mais persistentes é de uma enfermeira chamada Alice, que trabalhou no sanatório por muitos anos. Dizem que ela era extremamente dedicada aos seus pacientes, tratando-os com compaixão e ternura, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras. Alice, porém, também sofria em silêncio. Ela contraiu tuberculose e, apesar de continuar a trabalhar, seu estado de saúde deteriorou rapidamente. Uma noite, incapaz de suportar mais, Alice se jogou do telhado do sanatório. Desde então, muitas pessoas afirmam ver seu espírito vagando pelos corredores, cuidando dos pacientes como fazia em vida. Outra história famosa é a do quarto 502. Este quarto, localizado no último andar do sanatório, ganhou notoriedade devido ao número incomum de mortes e incidentes estranhos que ocorreram ali. Pacientes alocados no quarto 502 frequentemente relatavam sentir uma presença opressora e maligna. Alguns acordavam à noite com a sensação de estarem sendo sufocados, enquanto outros viam figuras sombrias ao pé de suas camas. Após uma série de suicídios ocorridos naquele quarto, ele foi finalmente selado e abandonado. Os rumores de atividades paranormais continuaram a crescer, atraindo a atenção de investigadores de fenômenos sobrenaturais. Muitos dos que visitaram o sanatório documentaram evidências de vozes capturadas em gravadores, mudanças bruscas de temperatura e aparições inexplicáveis. Essas investigações só aumentaram o fascínio e o terror associados ao sanatório. Com o avanço da medicina e a descoberta de tratamentos eficazes para a tuberculose, o sanatório foi eventualmente fechado e abandonado. Durante décadas, o prédio ficou à mercê do tempo e dos elementos, deteriorando-se lentamente.
O mato cresceu ao redor da estrutura, engolindo-a parcialmente e conferindo-lhe uma aparência ainda mais assustadora. No entanto, o interesse pelo sanatório nunca desapareceu. Caçadores de fantasmas, curiosos e até cineastas começaram a explorar o lugar, tentando captar a essência do que ali acontecia. Relatos de encontros sobrenaturais continuavam a surgir, cada vez mais sinistros. Alguns visitantes afirmavam ter visto figuras espectrais em trajes de hospital, ou sentiram uma sensação avassaladora de tristeza ao andar pelos antigos corredores de tratamento. Em uma dessas visitas, um grupo de jovens decidiu passar uma noite inteira no sanatório, documentando tudo com câmeras e gravadores. A noite começou tranquila, com risos nervosos e comentários sobre a atmosfera do lugar. À medida que a noite avançava, porém, as coisas começaram a mudar. Os risos foram substituídos por sussurros de medo e inquietação. Os jovens se dividiram em grupos menores para explorar diferentes partes do edifício. Um dos grupos foi até o quarto 502. Ao se aproximarem, sentiram uma queda abrupta na temperatura. O ar estava pesado, quase sufocante. Um dos jovens começou a tremer incontrolavelmente e disse que sentia como se alguém estivesse pressionando seu peito, dificultando a respiração. Outro começou a ouvir sussurros e pedidos de ajuda, apesar de estarem sozinhos no corredor. No andar inferior, outro grupo explorava a ala cirúrgica. As mesas enferrujadas e os instrumentos médicos antigos ainda estavam lá, como um testemunho mudo dos procedimentos brutais realizados. De repente, uma das câmeras captou um movimento. Ao revisarem a filmagem, viram uma figura nebulosa, aparentemente uma enfermeira, movendo-se de uma mesa para outra, como se estivesse ainda em seu turno de trabalho. As horas passaram lentamente, e o medo se intensificava. Estranhos sons ecoavam pelos corredores, passos, batidas, e às vezes, o som de algo arranhando as paredes. O ápice da experiência aconteceu quando um dos jovens, isolado em um dos quartos do segundo andar, começou a gritar desesperadamente. Os outros correram para encontrá-lo, e ele estava encolhido em um canto, apontando para uma sombra que parecia se mover na parede. Após essa noite aterrorizante, o grupo saiu do sanatório convencido de que haviam experimentado algo além da compreensão natural. Eles compilaram suas gravações e relatos, e as evidências coletadas eram convincentes, em vozes inexplicáveis, figuras fantasmagóricas, e uma sensação constante de estar sendo observado por algo ou alguém. O antigo sanatório continua a ser um lugar de mistério e fascínio. Embora as paredes agora estejam desgastadas e a estrutura tenha se tornado uma ruína, a essência do que aconteceu ali parece ter ficado impregnada em cada pedra, em cada corredor. As histórias de sofrimento e morte, combinadas com os relatos de atividades paranormais, mantêm vivo o interesse pelo lugar. O sanatório não é apenas um prédio abandonado, é um símbolo de um passado doloroso e de segredos não revelados. As experiências daqueles que ousaram explorar seus corredores são um lembrete de que, às vezes, os lugares mantêm memórias vivas de seus antigos ocupantes, e que essas memórias podem interagir de maneiras misteriosas e aterrorizantes com os vivos. O antigo sanatório, com sua história sombria e sua reputação assombrada, continuará a intrigar e assustar aqueles que se aventuram a descobrir seus segredos.